Olá, meu nome é Guilherme Ramos. No vídeo de hoje vou citar as curiosidades da linha 12 Safira de trens de São Paulo. E antes de começar o nosso vídeo, só lembrando que nós estamos aqui na campanha de chegar a 200 inscritos até o final desse ano. Então, para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu gostei. Isso ajuda bastante o meu trabalho semanal e ajuda a divulgação do canal aqui no YouTube. Vamos começar o nosso vídeo. A curiosidade número 1 é sobre a origem da linha 12 Safira. Ela teve suas obras iniciadas em 1920 pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Foi inaugurada apenas em 1934. A paralisação das obras por 8 anos foi um dos motivos que atrasou o início das suas operações. A linha é conhecida popularmente como Variante de Poá. Em 1975, foi administrada pela RFF-SA, Rede Ferroviária Federal. Em 1984, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, assumiu a operação. Em 1994, foi estatizada para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Até março de 2008, era denominada como linha F Violeta. A curiosidade número 2 é sobre o seu traçado. A linha 12 Safira contém 39 km de extensão e 13 estações, atendendo as cidades de São Paulo, Itaquaquecetuba e Poá. Ela parte da estação Brás, no centro de São Paulo, correndo em paralelo com a linha 3 vermelha do metrô e 11 Coral de trem até a região de Carrão. Ao invés de seguir o caminho da linha tronco, ela atende aos bairros localizados ao nordeste da capital paulista. As cidades de Itaquaquecetuba e Poá, na época da abertura da linha, eram distritos de Mogi das Cruzes, onde atualmente termina a linha 11 Coral. A curiosidade número 3 é sobre trens que circulavam com portas abertas. Nos anos 80 e 90, o transporte ferroviário em São Paulo encontrava-se numa situação precária, onde era possível observar trens andando com portas abertas e usuários praticando o perigoso surf ferroviário em cima das composições. A linha 12 Safira foi a última linha de trens metropolitanos a transportar passageiros nestas condições. Em 2007, a CPTM adotou a operação Portas Fechadas, com a intuição de oferecer ao passageiro um transporte mais seguro e dando fim a essa situação no ramal da Variante de Poá. A curiosidade número 4 é sobre estações que deixaram de existir após o trecho em paralelo com a linha 11 Coral. Entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, existiam 2 estações que foram desativadas, segundo informações do site Estações Ferroviárias. São elas Agente Cícero e Engenheiro Trindade. A primeira parada ficava perto do Clube Esportivo da Penha e já não existia mais nos anos 70. A segunda foi desativada em 1999, depois de 8 depredações em um curto período de 11 meses. A curiosidade número 5 é sobre o acidente em Engenheiro Goulart. Em 1959, a linha Variante estava passando por obras de duplicação da via férrea entre as estações Engenheiro Gualberto e Engenheiro Goulart, para melhorar o fluxo de passageiros. O acidente aconteceu a 800 metros da antiga estação de Engenheiro Goulart. A parada atual fica a poucos metros de onde a antiga ficava. A estação Engenheiro Gualberto foi desativada nos anos 90. O trecho foi entregue para operação 3 meses antes do acidente. Os trens já trafegavam entre as estações Roosevelt, atual Brás, e Calmon Viana, em Poá. O acidente ocorreu em 5 de junho de 1959 e envolveu 2 composições frontalmente. Um trem estava lotado de trabalhadores e o outro mais vazio, segundo relatos históricos. O trem que estava indo para o centro de São Paulo parou em Engenheiro Goulart, aguardando que o trem no sentido Calmon Viana entrasse num desvio. Na época, não havia sinalização automática como hoje. Um maquinista aguardou autorização do chefe da estação para prosseguir viagem.
Este foi um dos fatores para o desastre. O chefe da estação autorizou o trem a seguir viagem em direção ao centro da capital paulista pela Via Singela. O trem no sentido Calmon-Viana estava vindo no sentido contrário na mesma via. Os dois trens se chocaram. O que estava lotado de trabalhadores ficou bastante destruído e a composição vazia sofreu poucos danos. O acidente deixou um saldo de 50 mortos e centenas de feridos. A grande maioria das vítimas estavam no primeiro carro do trem no sentido Calmon-Viana. Uma das 50 vítimas mortas era uma pessoa que tentou ajudar as vítimas e os feridos, mas acabou morrendo eletrocutada quando o fio da rede aérea caiu sobre a via. A culpa caiu sobre o chefe da estação, que autorizou a partida do trem que estava parado. O maquinista do trem no sentido Brás percebeu a composição no sentido contrário em alta velocidade e acionou os freios. O trem no sentido Calmon-Viana bateu no trem em menor velocidade. Os passageiros de outras estações ficaram revoltados, já que o serviço foi interrompido por causa do acidente, e eles ameaçaram a quebrar as paradas. Por se tratar de um ocorrido na década de 50, muito provavelmente os passageiros não sabiam o que tinha acontecido em Engenheiro Goulart, já que as informações na época não eram muito disseminadas e não havia rede social como hoje em dia. O acidente foi considerado um dos piores da malha ferroviária paulista. Os trens envolvidos eram da antiga série 100. A curiosidade número 6 é sobre a eletrificação da linha 12 Safira. A ferrovia que liga Brás a Calmon-Viana foi eletrificada nos anos 1950. Porém, as locomotivas a vapor circularam até o ano de 1963, o que fez aumentar a fama de pior ferrovia da região metropolitana de São Paulo. A curiosidade número 7 é sobre o entroncamento da linha 12 com o ramal que vai até o Rio de Janeiro. Na estação Engenheiro Manuel Feio, há um entroncamento da linha 12 Safira com o antigo ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O trecho atualmente é utilizado por trens de carga, mas até os anos 90 circularam trens de passageiros entre as duas capitais mais populosas do país. Inclusive, foi nessa ferrovia que os trens da antiga Frota C do metrô de São Paulo realizaram o translado durante a modernização. 2 trens da MRS eram acoplados ao trem da Frota C e o translado era realizado entre São Paulo e Três Rios por esta ferrovia. A curiosidade número 8 é sobre estações mais novas que foram construídas, mas que não existiam no projeto original da linha 12 Safira. As estações USP Leste, Jardim Helena Vila Mara e Jardim Romano foram inauguradas em 2008, contendo itens de acessibilidade como elevadores, escadas rolantes, espaço para bicicletário e passarelas. As estações Comendador Hermelino, São Miguel Paulista e Itaim Paulista foram reformadas nos mesmos moldes destas paradas mais novas. A curiosidade número 9 é sobre os trens mais modernos da CAF que foram entregues para a linha 12 Safira. No dia 28 de março de 2010, era entregue o primeiro trem da série 7000 fabricada pela CAF. Em 2009, a CPTM adquiriu 40 trens de 8 carros para a renovação da sua frota. A cerimônia de entrega do primeiro trem foi realizada na estação Tatuapé e este trem ele prestou serviços pela linha 12 Safira. Dos 40 trens, 20 deles ficariam para a linha 7 Rubi e os outros 20 para a linha 12 Safira. Porém, os trens da série 7000 foram realocados para as outras linhas devido a necessidades operacionais. Hoje, os 7000 estão distribuídos entre as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, que é operada pela Via Mobilidade. Conforme os novos trens da série 8 e 900 forem entrando em serviço nas linhas 8 e 9, 19 trens da série 7000, junto com 8 trens da série 7500 e 7 trens da série 8500, serão devolvidos para a CPTM. Ao que tudo indica, as séries 7000 e 7500 devem circular pela linha 12 Safira. A curiosidade número 10 é sobre as melhorias feitas na linha 12 Safira nos últimos anos. Como a gente já mencionou em tópicos anteriores, a linha 12 Safira passou por melhorias significativas, como construção de novas estações, modernização das mais antigas,
além da renovação de frota. Porém, ainda há muito que melhorar, como vedação de acessos indevidos, além de reformas nas estações mais antigas, como Engenheiro Manuel Feio, que está passando por reforma, Itaquaquecetuba e Aracaré. A curiosidade número 11 é sobre as interligações e os futuros projetos. A linha 12 Safira se interliga com a linha 3 Vermelha do metrô e com as linhas 7 Rubi, 10 Turquesa, 11 Coral e 13 Jade na estação Brás. Em Tatuapé se interliga novamente com a linha 3 Vermelha do metrô e 11 Coral. A transferência para o metrô em Tatuapé é paga nos horários de pico. Na estação Engenheiro Goulart, ela se interliga com o serviço parador da linha 13 Jade. No trecho entre Brás e Engenheiro Goulart, a linha 12 compartilha a mesma via com o trem do serviço aeroporto da linha 13 Jade. E ela se interliga novamente com a linha 11 Coral em Calmon Viana. Há planos de levar a linha 12 Safira até a estação Suzano. A parada foi reformada em 2016 e passou a contar com 4 plataformas para justamente receber a linha 12 Safira. Porém, estamos em 2023 e nada da linha 12 Safira em Suzano. A linha 12 Safira contará com novas estações. A primeira delas será construída entre Tatuapé e Engenheiro Goulart. As duas paradas possuem uma distância enorme entre ambas e cabe muito bem uma estação ali no meio. A estação se chamará Gabriela Mistral, que fará interligação com a linha 2 Verde do metrô, que será estendida até a Dutra, e com a linha 13 Jade. A estação na parte do metrô se chamará Ticoatira. Outra estação a ser construída será União de Vila Nova, que ficará no bairro da Vila Jacuí, entre as estações Comendador Hermelino e São Miguel Paulista. Há planos de conceder a linha 12 Safira para iniciativa privada, junto com as linhas 11 Coral e 13 Jade, além do projeto do trem Intercidades entre São Paulo e São José dos Campos. A curiosidade número 12 é sobre a frota de trens. Atualmente, a frota da linha 12 Safira é a mais variada entre as linhas, composta pela série 2000, fabricada pela CAF, ADTrans e Alstom, Alstom série 2070, irmão mais novo da frota F da linha 5 Lilás, Alstom série 9000, que possui vários irmãos pelas ferrovias brasileiras, e os CAF série 8500, o irmão caçula da família 7000, que está presente na maioria das linhas de trens em São Paulo. É isso, estas foram as curiosidades da linha 12 Safira. Espero que tenham gostado, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!